Olá pessoal, eu sou o professor Edgar, filósofo, e quero conversar com vocês hoje sobre inteligência artificial, o futuro da humanidade e biologia especulativa. Eu quero conversar com vocês sobre Human Lost, humanidade perdida. Vamos lá então? Olha, esse quadrinho, Human Lost, ele é escrito e desenhado por Callum Stephen Digley, publicado aqui no Brasil pelo Fantastic Room, junto com o canal Explorando Segredos e Mistérios e o Fórum Conan. A edição dele no Brasil é feita por Marco Antônio Colares, do editor-chefe do Fantastic Room, e que também é um especialista em Conan. Né? Ele também ele pesquisa, né, Conan, especialista em Conan. Bom, do que este quadrinho trata? Né? Esse quadrinho é um quadrinho sobre especulação acerca do futuro pós-humano da humanidade. Então eu vou dividir esse vídeo para conversar com vocês em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar do quadrinho em si, da história. Tá? A segunda parte eu vou fazer uma análise estética do quadrinho. E a terceira parte eu vou fazer uma análise dos conceitos que aparecem aqui referente a pós-humanismo e inteligência artificial. Ok? Vamos lá então. Primeiro o quadrinho, a história do quadrinho. No quadrinho, nós somos levados para um futuro humano, né, da humanidade. Entretanto, como já diz o título, de acordo com o autor, essa humanidade foi uma humanidade perdida porque ela sofreu um processo, né, de transformação, né, um processo de evolução dirigida, implementado por uma inteligência artificial, conhecida como mãe de todos, e que guiou um processo de transformação do ser humano em humanos, né, em pós-humanos, né, com uma interação maior entre a biologia e a tecnologia. Então você teve essa interação maior, uma associação entre humanos e a tecnologia, gerando pós-humanos, né, biotecnológicos. E esse futuro é mostrado aqui no quadrinho. A história em si começa justamente com um humano normal, que seria o último humano normal, acordando em uma nave espacial. Ele está muito magro, o que a história vai trazer, né, justamente que ele está ali há muito tempo em hibernação, né, e que seria o último humano que ainda não sofreu esse processo de transformação em um pós-humano biocibernético. Ele vasculha a nave, só encontra pessoas mortas, mas alguém está conversando com ele. A nave espacial está toda destruída e ele continua com alguém conversando com ele. Conforme a história vai passando, eu acho que vocês devem estar ouvindo aí eu mexendo as páginas do livro, né? A história vai passando, ele vai se encontrar, né? Mas esse encontro é um encontro virtual. Ele vai se encontrar com esse ser, que é um humano pós-biológico, conhecido como Deicide, ou seja, um matador de Deus, né? O Deicida, que justamente é um dos filhos, né, dessa inteligência artificial. A maioria dos humanos nesse cenário pós-biológico, eles têm um controle direto da mãe de todos, da inteligência artificial, como se fosse uma mente coletiva, mas alguns têm um grau de autonomia a mais, né? E ele é um desses que tem um grau de autonomia a mais, e por isso ele consegue, né, junto com um grupo de rebeldes, inclusive o seu próprio filho, iniciar uma rebelião para tentar livrar a humanidade dessa mãe de todos, que é essa inteligência artificial. Então ele quer livrar a humanidade dessa inteligência artificial.
inicia-se uma rebelião. E um ponto-chave nessa rebelião é justamente este que é o último humano. E ele vai tentar proteger esse último humano e chamá-lo para sua rebelião. Essa mãe de todos, esse ser, né, que é um ser, uma inteligência artificial, vive inclusive numa espécie de um universo compacto. Né? Ela usa tanta fonte de energia, né, que ela precisa de um universo próprio, então ela vive num universo compacto, onde só alguns dos filhos dela, né, que são aqueles que possuem uma ainda liberdade, né, possuem ali um nível de livre-arbítrio, e esse é um tema recorrente desse quadrinho, é o livre-arbítrio, né? O tanto quanto essa associação com essa inteligência artificial faz com que o ser humano perca o seu livre-arbítrio. Né? Então, essa inteligência artificial, ela vive num outro universo compacto, até devido ao enorme gasto, né, com energia que essa inteligência artificial tem. Então ela vai viver ali num outro universo compacto e também para a segurança dela. E ela é tratada como mãe, né, pelos pós-humanos que ela criou. Ela é chamada de mãe de todas, né? E ela é vista como um deus mesmo, né? Como uma espécie de deus. A inteligência artificial se transformando em deus. E aqui é interessante, a gente lembra um pouco daquele conto do Isaac Asimov, que é a última pergunta, que em determinado momento o universo acaba e ele é recriado por uma inteligência artificial que diz, então fez-se a luz, a inteligência artificial cria a luz e o universo então é criado pela própria inteligência artificial. Então lembra muito esse aspecto desse quadrinho, aquele conto do Isaac Asimov. Bom, o Lost, né, que é esse último homem, então, ele cai em um planeta, o planeta Kiron, que está abaixo ali da onde a nave espacial que ele estava quebrou. E lá ele vai encontrar um ser alienígena, que é um catador de destroços, aquele aqui embaixo, né, esse ser alienígena. Eles vão se associar, vão fazer trocas comerciais. Ele é um catador de destroços, vão fazer trocas comerciais. Olha aqui como... Então aqui entra, né, a questão da biologia, da exobiologia que o autor desenvolve das criaturas alienígenas. Ele vai então se associar a esse ser. Em determinado momento eles vão entrar numa espécie de oásis desse planeta, né, que é um conceito bem interessante, que é uma espécie de oásis vivo, né, que dentro dele, né, de umas árvores vivas, que dentro delas tem todo um ecossistema onde eles vão caçar. Então tem todo o desenvolvimento dessa biologia, né, dessa exobiologia em outros planetas. Né? É muito interessante isso nesse quadrinho, né? Aí eles caçando. Então, um dos pontos fortes desse quadrinho é justamente as especulações, tá? Tanto as especulações pós-biológicas referente ao ser humano e a sua associação com uma inteligência artificial, quanto, né, as especulações sobre uma exobiologia, né, sobre seres extraterrestres. Porque aqui existe um convívio entre esses humanos e pós-humanos com entidades extraterrestres. Inclusive, em determinado momento, você vê cenários que lembram muito Star Wars, que nem aqueles cenários em que diversas espécies alienígenas estão juntas, né, comercializando. O problema linguístico ele é superado pela questão do tradutor universal. Nada muito diferente de Star Trek, Star Wars ou séries como Per Rodan, onde você tem aí o tradutor universal. E o único que usa
capacete, né, aqui é um ser humano, né? Ainda que isso é interessante, né? Pelo menos o humano aqui tá usando um traje, né? Por causa do oxigênio. E a história prossegue até que em determinado momento eles se encontram com o Deicida. O Deicida, a mãe de todos, ela controla todos os seres humanos por uma espécie de consciência coletiva, mas alguns seres humanos, né, alguns pós-humanos, na verdade, que ela controla, porque os seres humanos esse ano não existem mais, com exceção do Lost. Alguns desses pós-humanos têm livre-árbitro, né? Eles são os seus filhos mais diretos ali, né? São os lugares tenentes dela, né? Que comandam determinadas regiões. Um desses se revoltou. Ele é conhecido como Deicida, né? Ele é o líder da resistência e da rebelião contra a mãe de todos. Contra a mãe de todos. E inclusive o filho dele e outros agentes participam ali da rebelião. Porque a mãe de todos, ela também está expandindo o império dela, e para regiões dominadas por outras espécies. Então ela vai expandindo este império. Inclusive tem um determinado momento lá no final, quer dizer, do quadrinho, a gente tem um mapa, né, galáctico do império da mãe de todos e dos outros impérios, né? Então você tem aqui um mapa que vai mostrar todos esses impérios. É um mapa muito semelhante àqueles que a gente vê, por exemplo, com os cenários, né, de Star Trek, com os cenários de Star Wars, de Parole Dan e outras séries nesse sentido. Tanto e mesmo e mesmo cenários de mapas como, por exemplo, o próprio Conan, né, da era iboriana, que tem aqueles mapas que vão mostrando pra gente aonde se desenrola a história. Eu gosto, né, desse tipo de extra, né, mostrando aqui o mapa, dá um visual mais interessante para a gente poder acompanhar na leitura e saber aonde a história está se desenrolando, né? Então aqui tem então todo esse mapa aqui dos impérios, né? Então você tem aqui aquela parte que é controlada pela mãe de todos, você tem os mundos controlados pelo Deicida, aí ali você tem Kiron, né? Você tem o próprio Império, né? Todo coisa do Império que é controlado pela mãe de todos. Você tem os mundos que são rebeldes controlados pelo Deicida. E você tem outros impérios que são impérios extraterrestres que cercam esse cenário. Lembrando que este é o volume 1 de 3. Né? O Man Lost é o volume 1 de 3. Bom, em determinado momento, o Lost ele consegue chegar onde está o Deicida e se inicia um confronto ali entre as tropas do Deicida, entre os seguidores do Deicida, as tropas deles, com as tropas da Mãe de Todos, que é liderado por um dos irmãos do Deicida, que é um desses pós-humanos que tem livre árbitro. Né? O quadrinho, né, ele é excelente. Ele é excelente tanto na narrativa quanto na construção dos personagens e na construção de uma biologia especulativa, tanto referente aos pós-humanos quanto referente a questões de exobiologia, né? De biologias extraterrestres. Então, pessoal, leiam um quadrinho. Né? Provavelmente logo teremos campanhas no Catarse, se já não está tendo, para o Man Lost 2 e 3. Né? Provavelmente logo teremos essas campanhas. Vale muito a pena adquirir esse primeiro volume e depois certamente ler o segundo e o terceiro volume, que eu não vejo a hora de ler. Então o quadrinho é de um nível de excelência que você pode ler, que você não vai se arrepender de adquirir essa obra, ok? Mas agora eu queria conversar com vocês sobre as questões referente à inteligência artificial e pós-humanismo que aparece no texto, dando minha visão sobre essas questões. Tá? Primeira questão, inteligência artificial. Aqui aparece a mãe de todos, né? Essa inteligência artificial que domina a humanidade. Eu acho esse tipo de cenário, eu penso que esse tipo de cenário, né, é um cenário
que coloca o medo que nós temos, né, do desenvolvimento de uma inteligência que pode ser superior a nós e que vai se transformar numa espécie de Deus muito superior a nós. E sim, nós precisamos, na filosofia, fazer essa discussão, né? E obras como o Man's Loss nos ajuda a pensar nesses diversos futuros possíveis. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar com ficção científica, porque ela serve como experimentos mentais para trabalharmos com questões filosóficas. Então, ela nos ajuda a refletir através da arte as questões filosóficas, né? São verdadeiros experimentos mentais que já foram realizados pelo artista e que o filósofo pode, a partir desses experimentos mentais, construir as especulações filosóficas, que estão muito presentes também neste quadrinho. Então, essa questão da inteligência artificial, né, a gente tem esse medo dessa inteligência artificial nos dominar. Esse cenário, eu considero ele mais improvável e considero muito mais provável um cenário de cooperação entre o homem e a inteligência artificial, até porque a inteligência artificial, né, ela será uma inteligência construída pelo ser humano e provavelmente se manterá como associada aos seres humanos. Hoje nós não temos uma inteligência artificial consciente. Na verdade, em filosofia ainda a gente discute o que é consciência, né? E se aparecer uma inteligência artificial, vamos saber se ela é consciente ou não. Lembrando que as inteligências artificiais que nós temos hoje mais conhecidas são as inteligências artificiais generativas. Elas geram arte ou texto porque no momento em que essas inteligências foram construídas, elas tiveram acesso a um número incalculável de tipos de texto ou de artes diferentes e, portanto, elas constroem arte ou textos a partir de uma associação estatística de dados que elas já tiveram acesso. Então, elas não estão criando nada de novo, mas como elas conseguem criar algo a partir de um volume enorme que nenhum ser humano conseguiria dar conta, né, de ler, de textos já feitos ou de obras de arte já feitas, né, tem essa imagem de algo que poderia ser uma criação, mas não é uma criação. Na verdade, é uma associação de milhões e milhões e milhões de textos previamente já escritos por humanos ou artes já feitas por humanos. Então nós ainda não estamos nesse nível de ter uma inteligência artificial que realmente constrói algo novo, né? Que tem uma consciência para construir algo novo. Quanto à questão do pós-humanismo, dos seres humanos modificarem o seu próprio corpo para poder seja para poder ter um maior desempenho em algumas áreas, e acredito que a primeira forma desse tipo de pós-humanismo vai acontecer justamente, né, numa humanidade ciborgue, no sentido de que, de certa forma, nós já somos ciborgues, né? Nós não vivemos sem os equipamentos tecnológicos. O próprio um óculos, por exemplo, já é uma continuação, né, do meu corpo em um aparelho que me permite enxergar melhor quando, por algum motivo, meu olho apresentou alguma falha que não me permitia enxergar como antes. Em implantes dentários e diversos outros implantes que a gente tem já nos tornam ciborgue. E provavelmente nós vamos ter aí uma junção nossa, nos transformando primeiro numa espécie de ciborgues, mas que não vai ser aquela coisa de desenho animado que vai acontecer de uma hora para outra, que você vai olhar a pessoa na rua e se espantar. Vai acontecer como o óculos, como os implantes, como o uso do celular. Vai uma coisa que vai acontecer aos poucos, e quando você notar, todos já seremos ciborgues, mas não vai haver um choque disso, né? Então vai haver provavelmente aí uma evolução gradual, né, nessa direção,
né, nessa direção da associação dos seres humanos com elementos tecnológicos. Por exemplo, essa semana eu estava vendo uma entrevista e estava falando do tradutor, né? Então, alguns lugares já estão planejando um tradutor, né, para traduzir todas as línguas. Então, primeiro o cara estava usando um negócio assim, até meio estranho, grande, mas depois provavelmente vai ter uma miniaturização disso e você vai usar um tradutor universal. Você vai viajar para os Estados Unidos, você vai viajar para a Europa, para a África, para a China e etc. Você não vai precisar mais falar a língua do local, pelo menos o básico para você se comunicar bem você vai conseguir. Assim como hoje a gente usa os tradutores como por exemplo do Google, se você fosse usar 10 anos atrás saía um texto ilegível. Hoje sai um texto que dá para você ler tranquilamente, né? Por quê? Porque essa capacidade dessas inteligências artificiais, né, de fazerem a análise de um volume cada vez maior de dados, e também, né, de fazer uma análise daquilo que o ser humano espera de uma tradução, por exemplo, está cada vez mais refinada. Não estou dizendo que chega ao nível de uma pessoa traduzindo, mas provavelmente para você pedir um café, né, ou fazer o check-in de um hotel vai ser mais do que o suficiente. Talvez não seja para você ler uma obra poética no original, se você não domina aquela língua. Mas provavelmente para pedir o café, fazer o check-in no hotel, pegar um táxi, vai ser mais do que o suficiente. Que é aquilo porque a maioria das pessoas vão usar. Porque a maioria das pessoas não vão usar para ler um poeta na língua original, né? Mas para atividades do dia a dia vão. Agora, a questão do pós-humanismo tem uma outra questão que entra aí que eu considero bastante interessante, é a questão que tem no quadrinho, né, que é os seres humanos se espalharem para o espaço, que provavelmente nós não vamos conseguir fazer isso, né, a menos que na improbabilidade da gente descobrir planetas que tenham, né, o mesmo tipo de biosfera que a Terra, o que é muito pouco improvável. Quando formos nos expandir para o espaço, provavelmente teremos que, né, nos modificar. Há várias possibilidades de colonização do espaço. Há a possibilidade de você construir cúpulas e viver em cúpulas em lugares como a Lua. Há a possibilidade de você terraformar o ambiente, ou seja, pegar Marte, por exemplo, e ir fazendo uma grande experiência, né, de transformação do planeta com obras enormes, né, de geoengenharia, né, para fazer com que o planeta, então, ele fique com um ambiente muito semelhante ao da Terra e os seres humanos possam viver lá. Isso descartando a possibilidade de você, muito, muito, muito rara, de você descobrir provavelmente um planeta em que os seres humanos poderiam viver mesmo sem precisar de trajes espaciais. Isso acontece muito em séries como Star Trek, né? Quase todos na verdade, Star Wars ou mesmo Perry Rodan. Mas provavelmente será muito difícil que isso venha a ocorrer no mundo real, né? Muito difícil mesmo. E a terceira possibilidade é uma possibilidade que foi ali aventada pela primeira vez pelo James Bridge, um escritor de ficção científica, num livro chamado The Sling Star, ou Semeando as Estrelas, que é o conceito de pantropia. Tem um vídeo no meu canal de filosofia comentando este livro, eu vou deixar no final aí nos cards para quem quiser assistir o vídeo. Esse conceito de pantropia é justamente você usar, né, do domínio do ser humano em biologia, em genética, né, em biogeoengenharia, para criar seres humanos adaptados a ambientes de exoplanetas. Então, esse seria o mais provável para você colonizar outros mundos. Então, assim, eu não vejo o futuro da humanidade no espaço
sem esta possibilidade de você se utilizar da biogeoengenharia humana para criar seres humanos, para poder desenvolver os seres humanos para viver nestes mundos sem a necessidade de terraformar. Ou mesmo se você for terraformar planetas como Marte, você provavelmente vai ter ali mesmo com essas obras de geoengenharia planetária, vai chegar um momento que provavelmente Marte não fique igualzinho à Terra, mas que você vai ao mesmo tempo terá que modificar o planeta e também ir modificando os seres humanos que vão viver lá, através de bioengenharia genética, para que os seres humanos possam então viver nesses planetas. Então, as chances dos seres humanos conseguir se espalhar pelo espaço, não tendo uma evolução dirigida do seu próprio corpo, será muito, muito improvável. Então, provavelmente o nosso futuro no cosmos, para além do nosso sistema solar principalmente, mas mesmo para colonizar um planeta como Marte, será sim um futuro pós-humano, né? É quase certeza. E então eu recomendo, fica aqui com a recomendação da leitura desse quadrinho. Gostei muito, muitas especulações nesse sentido, de exobiologia, astrobiologia, biologia evolutiva, e também da relação do homem com a inteligência artificial. Eu vou deixar no link desse vídeo, além dos links tradicionais que tem em todo o vídeo, né, dos meus textos sobre histórias em quadrinhos, eu vou deixar o link para quem gosta das questões de astrobiologia, para um artigo que eu escrevi sobre a história dos pioneiros da astrobiologia no Brasil. Eu faço pesquisa justamente em história e filosofia da astrobiologia, e também vou deixar um link para um texto que eu escrevi sobre transhumanismo e sobre todas as questões, e lá também eu me refiro a essas questões das relações entre a evolução biológica dirigida dos seres humanos e inteligências artificiais, questão da singularidade, né? Lembrando que a mãe de todos é uma singularidade, né? Uma inteligência artificial que atingiu a consciência plena. E são especulações que a gente pode fazer a partir desse quadrinho. Olha, pessoal, o vídeo já ficou bastante longo, eu vou encerrando por aqui e deixo essa recomendação: Human Lost. Leiam. Deem um jeito aí de adquirir esse quadrinho e de ler também depois o segundo e o terceiro tomo, que eu tenho certeza logo vai chegar por aí. Se é a sua primeira vez aqui no canal, dê o like, faça a inscrição, aperte o sininho e comente o vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Quadrinhosofia, a filosofia das histórias em quadrinhos.